Uma carta manchada de sangue chegou à pequena cidade de Pedra Seca, em uma manhã que prometia a morte. O cavaleiro que a trazia caiu do cavalo antes mesmo de entregar a mensagem, deixando no ar o mistério de quem seria o próximo a tombar naquela terra onde o sol queimava como ferro em brasa e os abutres circulavam como profetas do fim iminente. Ao romper da aurora, quando o vento sussurrava promessas esquecidas nas dunas e o horizonte se tingia de vermelho como presságio, Samuel Blackwood observava sua terra árida do alto da colina. O homem carregava em seus ombros largos o peso de 42 verões, cada um deles gravado nas linhas profundas de seu rosto queimado pelo sol impiedoso. Seus olhos, da cor do uísque envelhecido, guardavam segredos que nem mesmo o deserto ousava revelar. A poeira dançava em redemoinhos ao redor de suas botas gastas, como se a própria terra reconhecesse nele um igual em solidão e resistência. Samuel era um homem forjado na bigorna do sofrimento, moldado pelos golpes certeiros de perdas que ainda ecoavam em seu peito, como o badalar de um sino rachado. A fazenda dos Blackwood erguia-se teimosa contra a paisagem hostil, suas cercas de madeira seca rangendo sob o peso do tempo e do descaso. Ali viviam também seus 2 filhos, Thomas e Daniel, jovens que herdaram do pai a estatura imponente, mas não a amargura que endurecia seu coração. Thomas, o mais velho aos 23 anos, possuía mãos hábeis com o laço e um sorriso fácil que desarmava até os mais desconfiados. Daniel, 2 anos mais novo, tinha o dom de compreender os cavalos como se falasse sua língua secreta, sussurrando palavras que acalmavam até os mais ariscos. Ambos observavam o pai com uma mistura de respeito e preocupação, pois sabiam que algo corroía a alma do velho Samuel desde a morte de sua esposa, Marta, 5 anos antes. A chegada daquela carta ensanguentada na cidade próxima foi o primeiro sinal de que os ventos da mudança sopravam sobre Pedra Seca. O mensageiro moribundo conseguiu balbuciar apenas um nome antes de expirar nos braços do xerife Watson. Rodrigo Valdez. Era um nome que fazia homens corajosos empalidecerem e mulheres se benzem 3 vezes. Valdez era conhecido em todo o território como um homem sem piedade, e construíra seu império sobre os ossos daqueles que ousaram cruzar seu caminho. Diziam que ele colecionava dívidas como outros colecionavam troféus, e que cobrava cada centavo com juros de sangue. Samuel soube da notícia quando foi à cidade buscar suprimentos. O saloon Golden Dust fervilhava com especulações sobre o conteúdo da carta e o destino de quem quer que fosse seu destinatário. O cheiro acre de tabaco mascado misturava-se ao aroma doce do uísque barato, criando uma névoa que parecia tornar os pensamentos mais lentos e as línguas mais soltas. Foi ali, entre goles de cerveja morna e olhares furtivos, que Samuel ouviu pela primeira vez sobre as 3 irmãs Montoya. Helena Rosa e Carmen Montoya eram filhas de Dom Alejandro Montoya, um homem que um dia fora próspero, mas que agora se via acuado por dívidas impagáveis contraídas com Rodrigo Valdez. As irmãs eram conhecidas em toda a região, não apenas por sua beleza, que fazia os homens perderem o rumo de seus pensamentos, mas também por suas habilidades únicas. Helena, a mais velha, aos 25 anos, tinha mãos de fada para a costura e bordava histórias em cada peça que tocava. Seus cabelos negros como a noite sem lua caíam em ondas sobre os ombros, e seus olhos castanhos guardavam a sabedoria de quem viu muito cedo demais as crueldades do mundo. Rosa, com 22 anos, conhecia os segredos das ervas do deserto, preparava remédios que curavam desde a mordida de cascavel até a melancolia mais profunda. Carmen, a caçula aos 19, cantava com uma voz que diziam fazer até os anjos pararem para escutar, transformando as noites mais sombrias em momentos de pura magia. A primeira vez que Samuel viu Helena foi em uma tarde em que o calor parecia derreter até as pedras. Ela estava no mercado geral de Pedra Seca, seus dedos delicados examinando um tecido vermelho como sangue fresco.
Havia algo na maneira como ela segurava o pano, como se pudesse ver nele possibilidades que escapavam aos olhos comuns, que fez Samuel parar em seu caminho. Quando seus olhares se cruzaram por um breve instante, foi como se o deserto inteiro prendesse a respiração. Helena desviou os olhos primeiro, mas não antes que Samuel vislumbrasse neles uma tristeza profunda, do tipo que reconhecia em seu próprio reflexo. O destino começou a tecer seus fios invisíveis quando Dom Alejandro, desesperado e sem alternativas, tomou a decisão mais terrível de sua vida. Convocou suas filhas para a sala principal da casa, que um dia fora grandiosa, mas agora mostrava as rachaduras da decadência, onde o papel de parede descascado contava histórias de glórias passadas. Com voz trêmula e olhos que não ousavam encontrar os delas, anunciou que havia chegado a um acordo com Valdez. As 3 seriam oferecidas em casamento aos homens que o credor escolhesse, como pagamento parcial da dívida. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer grito. Helena ergueu o queixo com uma dignidade que faria reis se curvarem, enquanto Rosa apertava a mão de Carmen, que parecia ter perdido a voz que encantava multidões. A notícia se espalhou por Pedra Seca como fogo em mato seco. No dia marcado para a chegada dos homens de Valdez, a cidade inteira parecia prender a respiração coletiva. Samuel encontrava-se no salão quando a comitiva chegou, levantando uma nuvem de poeira que parecia carregar consigo o cheiro da desgraça. Eram 5 homens, cada um mais sinistro que o outro, liderados por Jake Morrison, braço direito de Valdez, e conhecido por colecionar orelhas de seus inimigos. Morrison tinha um sorriso que não chegava aos olhos mortos e mãos que pareciam estar sempre prontas para alcançar o revólver. Foi quando Samuel viu as 3 irmãs sendo conduzidas para fora da casa paterna, vestidas em seus melhores trajes, como se fossem para uma celebração e não para um sacrifício, que algo dentro dele se partiu e se recompôs em uma forma diferente. Helena caminhava à frente, as costas eretas como se carregasse o orgulho de gerações. Rosa mantinha o olhar fixo no horizonte, enquanto Carmen tentava disfarçar o tremor que percorria seu corpo delicado. A cena despertou em Samuel uma fúria que ele julgava morta junto com Marta, uma necessidade primal de proteger que queimava como ferro em brasa em seu peito. Thomas e Daniel estavam com o pai naquele dia fatídico. Observaram, perplexos, quando Samuel se levantou abruptamente da mesa onde bebiam e caminhou para a rua com passos decididos. O sol do meio-dia transformava tudo em sombras duras e luz cegante, como se o próprio universo estivesse dividido entre o bem e o mal sem nuances entre eles. Samuel parou diante de Morrison, seu corpo projetando uma sombra longa sobre o homem, menor. Por um momento que pareceu eternidade, mediram-se com olhares que falavam de violências passadas e futuras. A voz de Samuel rompeu o silêncio como trovão em céu limpo, quando declarou que as irmãs Montoya não iriam a lugar algum com aqueles homens. Morrison riu, um som que lembrava o chocalhar de uma cascavel prestes a atacar. Mas o riso morreu em sua garganta quando Samuel continuou, propondo um acordo que ninguém esperava. Ele assumiria a dívida de Dom Alejandro e levaria as 3 irmãs para sua fazenda, onde ficariam sob sua proteção até que uma solução honrada fosse encontrada. O desafio implícito era claro como água de nascente. Qualquer um que quisesse contestar teria que passar por cima do corpo de Samuel Blackwood. A tensão no ar era palpável como a umidade antes de uma tempestade no deserto. Morrison avaliou suas opções, seus olhos percorrendo os rostos dos habitantes de Pedra Seca, que haviam se reunido para testemunhar o confronto. Muitos eram homens que deviam favores a Samuel, que os ajudara em tempos difíceis sem pedir nada em troca. O xerife Watson estava entre eles, a mão descansando casualmente sobre o cabo do revólver. Morrison podia sentir a balança do poder pendendo contra ele. Com um rosnado de frustração, cuspiu no chão aos pés de Samuel e declarou que Valdez seria informado da afronta. A ameaça pairou no ar como abutre circulando uma carcaça. As irmãs Montoya subiram na carroça dos Blackwood em silêncio,
cada uma processando à sua maneira a reviravolta súbita em seus destinos. Helena lançou um último olhar para a casa, onde crescera, gravando cada detalhe em sua memória como quem se despede de um ente querido. Rosa apertou contra o peito uma pequena bolsa de couro que continha suas ervas mais preciosas, único tesouro que conseguira salvar. Carmen murmurava uma canção quase inaudível, uma melodia triste que falava de despedidas e novos começos. Durante a viagem para a fazenda, que durou meio-dia sob o sol inclemente, Samuel manteve os olhos fixos no horizonte, mas seus sentidos estavam sintonizados com cada movimento das 3 mulheres sentadas atrás dele. Thomas tentou iniciar uma conversa com Rosa sobre as propriedades curativas de uma planta que avistara no caminho, recebendo em resposta um meio sorriso que iluminou brevemente seu rosto marcado pela preocupação. Daniel ofereceu água de seu cantil a Carmen, que aceitou com um aceno gracioso de cabeça. Pequenos gestos de gentileza em meio ao caos, como flores que insistem em brotar no deserto mais árido. A fazenda dos Blackwood recebeu as irmãs como o deserto recebe a chuva, com uma mistura de surpresa e necessidade desesperada. A casa principal, construída por Samuel com as próprias mãos nos primeiros anos de seu casamento, tinha cômodos suficientes para acomodar as recém-chegadas. Enquanto Samuel mostrava os aposentos, Helena observava cada detalhe com olhos atentos. Havia fotografias empoeiradas sobre a lareira, uma delas mostrando uma mulher de sorriso gentil que só podia ser a falecida Marta. A casa carregava a presença fantasmagórica de uma mulher amada e perdida, cada móvel, cada objeto pessoal falando de uma ausência que ainda doía. Naquela primeira noite, enquanto as estrelas brilhavam como diamantes espalhados no veludo negro do céu, Samuel encontrou Helena sentada na varanda, os dedos trabalhando automaticamente em um bordado mesmo na penumbra. Sentou-se a uma distância respeitosa, o rangido da madeira sob seu peso quebrando o silêncio. Por longos minutos, ficaram assim, 2 almas feridas contemplando a vastidão do deserto noturno. Foi Helena quem falou primeiro. Sua voz suave como a brisa que soprava entre os cactos. Agradeceu pelo que ele fizera, mas deixou claro que não esperava caridade. Ela e suas irmãs trabalhariam para pagar sua estadia, contribuiriam de todas as formas possíveis. Samuel assentiu, compreendendo o orgulho que motivava suas palavras. O mesmo orgulho que o impedira de pedir ajuda nos anos sombrios após a morte de Marta. A rotina na fazenda rapidamente se ajustou à presença das irmãs. Helena assumiu os cuidados da casa com uma eficiência que transformou o lugar em um lar novamente. Suas mãos habilidosas remendavam não apenas roupas rasgadas, mas também o tecido esgarçado da vida doméstica. Rosa estabeleceu uma pequena horta de ervas medicinais nos fundos da casa, passando horas sob o sol escaldante cultivando plantas que pareciam impossíveis de crescer naquele solo ingrato. Carmen, após dias de silêncio, voltou a cantar enquanto realizava as tarefas diárias, sua voz flutuando pela fazenda como um bálsamo para almas cansadas. Thomas e Rosa desenvolveram uma amizade que surpreendia a ambos. Ele a acompanhava em suas expedições matinais para coletar ervas selvagens, aprendendo a identificar plantas que antes passavam despercebidas. Rosa, por sua vez, encontrava em Thomas um ouvinte atento para seu conhecimento, alguém que valorizava sua sabedoria, sem questionar sua capacidade por ser mulher. Em uma manhã particularmente quente, quando Thomas foi picado por uma aranha venenosa, durante uma dessas expedições, Rosa agiu com rapidez e precisão, preparando um cataplasma que salvou sua vida. Enquanto cuidava dele durante a febre que se seguiu, algo mudou entre eles, uma conexão que transcendia a gratidão. Daniel e Carmen descobriram uma linguagem comum na música. Ele tocava violão desde criança, um instrumento que Marta lhe ensinara nos tempos felizes. Quando Carmen finalmente se sentiu segura o suficiente para cantar abertamente, Daniel a acompanhou, criando harmonias que faziam até os trabalhadores mais rudes da fazenda pararem para escutar.
Em uma noite em que a lua cheia banhava tudo em prata líquida, cantaram juntos uma canção sobre amor perdido e encontrado, suas vozes entrelaçando-se como videiras no deserto. Helena, observando da janela da cozinha, viu o brilho nos olhos de Daniel e soube que outro tipo de música estava nascendo ali. A aproximação entre Samuel e Helena foi como o crescimento de um cacto no deserto. Lenta, cautelosa, mas inevitável. Acontecia em momentos roubados do cotidiano, em conversas que começavam sobre assuntos práticos e derivavam para territórios mais profundos. Samuel descobriu que Helena perdera a mãe muito jovem, assumindo o papel de cuidadora das irmãs menores. Helena aprendeu sobre Marta não através de palavras, pois Samuel raramente falava dela, mas através dos silêncios carregados de saudade que o envolviam como neblina matinal. O primeiro momento verdadeiramente significativo entre eles ocorreu durante uma tempestade de areia que se abateu sobre a fazenda com fúria bíblica. O vento uivava como 1000 demônios, e a areia se infiltrava por cada fresta, transformando o ar em uma massa sufocante. Helena encontrava-se no celeiro verificando os animais quando a tempestade a surpreendeu. Samuel, percebendo sua ausência, aventurou-se na tormenta sem hesitar. Encontrou-a tentando acalmar uma égua em pânico, seus cabelos negros chicoteando o rosto, os olhos lacrimejando pelo ataque impiedoso da areia. Sem palavras, pois o vento roubava qualquer som, ele a envolveu em seu casaco e a guiou de volta para a casa, seu corpo servindo de escudo contra a fúria dos elementos. Quando finalmente alcançaram a segurança da casa, ofegantes e cobertos de poeira, seus olhos se encontraram e algo fundamental mudou entre eles. A ameaça de Valdez pairava sobre a fazenda como uma nuvem negra no horizonte. Todos sabiam que era questão de tempo, até que o homem viesse cobrar o que considerava seu. Samuel aumentou a vigilância, postando homens de confiança em pontos estratégicos. Thomas e Daniel passaram a carregar armas o tempo todo, seus rostos, jovens endurecidos pela responsabilidade de proteger aquelas que haviam se tornado preciosas para eles. As irmãs não eram damas indefesas esperando salvação. Helena organizou turnos de vigia entre as mulheres da fazenda. Rosa preparou medicamentos para possíveis ferimentos e Carmen mantinha o moral alto com suas canções que agora falavam de coragem e resistência. A segunda aproximação significativa entre Samuel e Helena aconteceu em uma noite em que ele a encontrou no escritório, estudando os livros de contabilidade da fazenda à luz de uma lamparina. Seus dedos ágeis percorriam as colunas de números com a mesma destreza com que manejava agulha e linha. Quando Samuel expressou surpresa por sua habilidade com números, Helena revelou que administrava as finanças da casa paterna desde os 15 anos, quando o pai começara a perder o controle sobre os negócios. Trabalharam juntos até altas horas, ela sugerindo economias e melhorias, ele maravilhado com sua inteligência aguçada. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente sobre um documento, nenhum dos dois se afastou imediatamente. O ataque veio em uma manhã em que a névoa ainda cobria o vale como um sudário. 20 homens de Valdez, liderados pelo próprio Morrison, cercaram a fazenda antes mesmo do sol nascer completamente. O primeiro tiro partiu de um rifle postado na colina, estilhaçando a janela da cozinha onde Rosa preparava o café matinal. O caos que se seguiu foi uma sinfonia de gritos, tiros e madeira estilhaçada. Samuel comandou a defesa com a precisão de um general, distribuindo homens e munição com eficiência letal. As mulheres não se acovardaram. Helena carregava rifles para os atiradores, Rosa cuidava dos feridos com mãos firmes e Carmen ajudava a recarregar armas, sua voz clara dando instruções em meio ao pandemônio. Thomas foi atingido no ombro, quando tentava proteger Rosa de uma saraivada de balas. Ela o arrastou para dentro da casa, rasgando as próprias saias para fazer bandagens, suas lágrimas misturando-se ao sangue dele enquanto trabalhava para estancar o ferimento. Foi nesse momento de desespero e proximidade com a morte que Thomas confessou seu amor, as palavras saindo entrecortadas pela dor.
Rosa respondeu com um beijo que tinha gosto de sangue e promessas. Daniel e Carmen encontraram-se encurralados no celeiro quando um grupo de atacantes tentou flanquear a casa. Lutando lado a lado, ela recarregando as armas enquanto ele atirava, descobriram uma sincronia que ia além da música. Quando a munição acabou e os inimigos se aproximavam, Carmen começou a cantar, sua voz erguendo-se sobre o barulho da batalha. Era uma canção antiga de sua terra, falando de guerreiros que não temiam a morte. A pureza inesperada de sua voz no meio do caos fez os atacantes hesitarem por um momento crucial, tempo suficiente para que reforços chegassem. O momento decisivo da batalha chegou quando Morrison conseguiu entrar na casa principal, encontrando Helena sozinha no escritório. Ela segurava uma pistola com mãos que não tremiam, o cano apontado diretamente para o peito dele. Morrison sorriu com aquela expressão que não alcançava os olhos, confiante de que uma mulher não teria coragem de atirar. Subestimou Helena Montoya, que crescera em uma terra onde a sobrevivência muitas vezes dependia de decisões rápidas e letais. Quando ele avançou, ela atirou sem hesitar, o tiro certeiro jogando-o para trás. Samuel chegou segundos depois, encontrando Helena ainda segurando a arma fumegante, seus olhos secos mas carregados com o peso do que acabara de fazer. Com Morrison morto e metade de seus homens abatidos, os sobreviventes bateram em retirada, levando consigo a notícia de que a fazenda Blackwood não era presa fácil. Samuel, ferido mas vivo, encontrou Helena no mesmo lugar onde a deixara, agora sentada pesadamente na cadeira, a arma esquecida sobre a mesa. Ajoelhou-se diante dela, suas mãos calejadas envolvendo as dela, ainda manchadas de pólvora. Não havia palavras para o momento, apenas a compreensão mútua de que ela cruzara uma linha por ele, por todos eles. Quando Helena finalmente ergueu os olhos, Samuel viu neles não arrependimento, mas uma determinação férrea que espelhava a sua própria. A batalha deixou cicatrizes visíveis e invisíveis. Thomas carregaria para sempre a marca no ombro, um lembrete físico do dia em que quase perdeu tudo. Mas foi também o dia em que ganhou a certeza do amor de Rosa, que não deixou seu lado durante toda a recuperação. Daniel e Carmen descobriram que o laço forjado no fogo da batalha era indestrutível. Suas canções agora carregavam uma profundidade que vinha da compreensão de que haviam enfrentado a morte juntos e escolhido a vida. Nas semanas seguintes, enquanto a fazenda se recuperava e se fortificava para possíveis novos ataques, Samuel e Helena desenvolveram uma rotina de caminhadas noturnas. Começaram como patrulhas necessárias, verificando o perímetro e acalmando os ânimos ainda tensos. Gradualmente, transformaram-se em momentos de comunhão silenciosa. Dois espíritos feridos encontrando consolo na presença um do outro. Foi, durante uma dessas caminhadas, sob um céu tão claro que parecia possível tocar as estrelas, que Samuel falou pela primeira vez sobre Marta. Contou como a conhecera em um baile de colheita, como ela rira quando ele pisou em seus pés durante a primeira dança. Falou sobre os anos dourados de seu casamento, o nascimento dos filhos, os planos que fizeram para o futuro. E então, com voz embargada, relatou a doença súbita que a levou em questão de semanas, deixando um vazio que ele achou que nunca seria preenchido. Helena escutou em silêncio, compreendendo que estava recebendo um presente precioso, a confiança de um homem que construíra muralhas ao redor de seu coração. Quando foi sua vez de compartilhar, Helena falou sobre o peso de ser a mais velha, de ver o pai que um dia fora forte e decidido transformar-se em alguém que ela mal reconhecia. Contou sobre as noites em que ficava acordada calculando e recalculando as finanças, tentando encontrar uma saída para o buraco em que estavam afundando. Revelou o medo constante de falhar com as irmãs, de não ser forte o suficiente para protegê-las. Samuel tomou sua mão então, um gesto simples mas carregado de significado. Naquele toque, havia a promessa de que ela não precisava mais carregar o fardo sozinha. A notícia da morte de Valdez chegou à fazenda em uma tarde quente, de outono.
O homem que aterrorizara o território por anos fora encontrado morto em seu escritório, aparentemente vítima de um de seus muitos inimigos. Com sua morte, as dívidas que mantinha como corrente sobre tantas famílias perderam o poder de enforcement. Dom Alejandro estava livre, mas a vergonha do que quase fizera com as filhas o impedia de procurá-las. Mandou uma carta através do xerife Watson, pedindo perdão e informando que não esperava nem desejava o retorno delas. A fazenda Blackwood era agora seu lar, se assim desejassem. As irmãs receberam a notícia com sentimentos mistos. A liberdade que pensaram perdida para sempre estava novamente ao alcance, mas descobriram que não desejavam partir. Rosa e Thomas haviam começado a fazer planos para expandir o jardim medicinal, sonhando em fornecer remédios para toda a região. Daniel compusera uma dúzia de novas canções inspiradas em Carmen, cada uma mais bela que a anterior. E Helena descobrira que seu lugar era ao lado de Samuel, não por obrigação ou gratidão, mas por escolha. O pedido de casamento de Samuel foi tão característico dele quanto o pôr do sol no deserto. Aconteceu durante o trabalho rotineiro de marcar o gado, quando ele de repente parou o que estava fazendo, e coberto de poeira e suor, tirou do bolso um anel simples de ouro. Era o anel de Marta, explicou com voz rouca, e ela gostaria que Helena o tivesse. Não houve discursos floridos ou promessas impossíveis, apenas a verdade nua de um homem que aprendera a amar novamente, oferecendo seu coração com a mesma honestidade com que oferecera proteção. Helena aceitou com lágrimas que brilhavam como diamantes sob o sol impiedoso. O beijo que compartilharam tinha gosto de novo começo e promessas cumpridas, observado por homens rudes que de repente descobriram ter algo no olho que precisava ser esfregado. A notícia se espalhou pela fazenda como fogo em palha seca, seguida rapidamente pelo anúncio de que Thomas finalmente criara coragem para pedir Rosa em casamento e que Daniel fizera o mesmo com Carmen. A fazenda Blackwood se preparou para uma celebração tripla, que ficaria na memória de todos que a testemunharam. Os preparativos para os casamentos transformaram a fazenda em um formigueiro de atividade. Helena, com sua habilidade incomparável, criou os vestidos das 3 noivas, cada um refletindo a personalidade única de quem o usaria. O dela era de uma simplicidade elegante, com detalhes bordados que contavam a história de sua jornada. O de Rosa incorporava elementos das plantas medicinais que ela tanto amava, pequenas flores bordadas que pareciam ter vida própria. O de Carmen fluía como sua voz, leve e etéreo, com detalhes que cintilavam como estrelas quando ela se movia. A cerimônia aconteceu ao pôr do sol, quando o céu se pintava de tons impossíveis de laranja, rosa e púrpura. O padre da missão, próxima, um homem velho que vira muita coisa em sua vida, teve lágrimas nos olhos ao abençoar as 3 uniões. Carmen cantou para todos eles, sua voz erguendo-se pura e clara no ar parado do entardecer, carregando promessas de amor e fidelidade, que transcendiam palavras. Os homens da fazenda, durões que eram, assoaram o nariz e culparam a poeira. As mulheres não se preocuparam em disfarçar as lágrimas. A festa que se seguiu foi digna de entrar para a história de Pedra Seca. Mesas foram postas no pátio sob as estrelas, carregadas com comidas que representavam a fusão de 2 culturas. Músicos vindos de longe tocaram até o amanhecer. E até os mais tímidos encontraram coragem para dançar. Samuel, que não dançava desde a morte de Marta, conduziu Helena em uma valsa lenta sob o luar, seus passos inicialmente hesitantes, ganhando confiança a cada compasso. Thomas e Rosa dançaram como se o mundo tivesse desaparecido ao redor deles, perdidos um nos olhos do outro. Daniel e Carmen pareciam flutuar sobre o chão empoeirado, a música que faziam juntos transcendendo instrumentos e vozes. Dom Alejandro apareceu quando a festa estava no auge. Velho e curvado pelo peso de suas escolhas, aproximou-se, hesitante, claramente incerto de sua recepção. Foi Helena quem quebrou o gelo, aproximando-se do pai e tomando suas mãos entre as suas. O perdão que ofereceu não apagava o passado,
mas abria possibilidade para um futuro onde ele poderia conhecer os netos que certamente viriam. Rosa e Carmen seguiram o exemplo da irmã, e logo o velho homem chorava, abraçado às 3 filhas que quase perdera para sempre. Os meses seguintes trouxeram uma paz que nenhum deles ousara sonhar. A fazenda prosperou sob a administração conjunta de Samuel e Helena, que provou ser não apenas uma companheira amorosa, mas uma parceira de negócios astuta. Rosa estabeleceu uma clínica improvisada que atraía pessoas de quilômetros de distância, sua fama como curandeira se espalhando como as raízes de um mandacaru no subsolo. Carmen e Daniel viajavam pelas cidades vizinhas, apresentando-se em festivais e casamentos, sempre retornando à fazenda que era seu porto seguro. A primeira gravidez foi a de Rosa, anunciada em uma manhã de primavera quando as raras flores do deserto pintavam a paisagem de cores improváveis. Thomas quase desmaiou com a notícia, para diversão geral, mas rapidamente se recuperou e passou os meses seguintes tratando a esposa como se fosse feita de porcelana fina. Carmen seguiu logo depois, e seu canto durante a gravidez diziam ter propriedades místicas, acalmando até os animais mais ariscos. Helena foi a última a anunciar, em uma noite tranquila quando ela e Samuel observavam o pôr do sol da varanda. A alegria nos olhos dele foi como ver o sol nascer, após a noite mais longa. A fazenda Blackwood transformou-se em um símbolo de esperança em uma terra muitas vezes cruel e implacável. Viajantes cansados sabiam que encontrariam ali não apenas água e comida, mas hospitalidade genuína. As crianças que nasceram e cresceram ali aprenderam que família não era apenas sobre laços de sangue, mas sobre escolhas feitas com o coração. Samuel, observando seus netos correrem pelo mesmo chão onde ele um dia pensou que morreria sozinho e amargurado, compreendia que às vezes era preciso quase perder tudo para ganhar mais do que jamais sonhara possível. Helena frequentemente pensava sobre aquele dia no mercado, quando seus olhos encontraram os de Samuel pela primeira vez. Como seria diferente tudo se ela tivesse simplesmente comprado o tecido e ido embora? Se Samuel não tivesse tomado a decisão impulsiva de protegê-las. Mas então observava sua família reunida para o jantar. Ouvia as risadas enchendo a casa, que um dia fora silenciosa, e sabia que alguns destinos eram escritos nas estrelas muito antes de nascermos. As estações passavam em seu ritmo eterno, cada uma trazendo seus desafios e bênçãos. Secas testavam sua resiliência, tempestades sua união, mas sempre, permaneciam firmes, raízes entrelaçadas como as plantas resistentes do deserto que Rosa cultivava com tanto carinho. O amor que florescera em solo improvável provou ser mais forte que qualquer adversidade, mais duradouro que as próprias montanhas que circundavam o vale. Samuel morreu em uma tarde de inverno, 20 anos após aquele dia fatídico no mercado. Partiu como vivera nos últimos anos, cercado de amor, com Helena segurando sua mão e o som dos netos brincando no pátio entrando pela janela aberta. Suas últimas palavras foram de gratidão por ter vivido o suficiente para aprender que o coração, humano como o deserto, podia parecer árido e sem vida, mas guardava dentro de si a capacidade infinita de florescer quando tocado pela chuva certa. Helena viveu mais 10 anos, matriarca respeitada de um clã que se espalhara por todo o território. Quando finalmente se juntou a Samuel, foi com a certeza de que deixava para trás um legado de amor e coragem que continuaria por gerações. As histórias de como 3 irmãs destinadas a um fim terrível encontraram amor e liberdade no lugar mais improvável, tornaram-se lenda, contadas ao redor de fogueiras e passadas de pai para filho. A fazenda Blackwood ainda existe, expandida e modernizada, mas mantendo a essência do que sempre foi. Um refúgio para aqueles que precisam, um testemunho de que mesmo nos lugares mais duros e sob as circunstâncias mais difíceis, o amor encontra um jeito de criar raízes e florescer. As rosas que Helena plantou no primeiro aniversário de seu casamento ainda crescem junto à casa, desafiando o clima inclemente com a mesma teimosia de sua plantadora.
E quando o vento sopra pelas planícies ao entardecer, alguns juram ouvir ecos de uma canção que Carmen costumava cantar, falando de amor que vence todas as barreiras e de corações que encontram seu lar verdadeiro nos lugares mais inesperados. É uma canção de esperança em terra de desesperança, de água em deserto infinito, de amor onde antes havia apenas sobrevivência. E você, em que momento deixará a esperança florescer em seu deserto?